11, ele fala, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Então a vida agora é minha, eu tenho a vida? Olha o que ele fala, e esta vida está no seu Filho. Ou seja, querido irmão, cristão, salvo, se você vira as costas para o Senhor Jesus Cristo, se você não se relaciona, se você não tem uma vida diária de busca, de buscá-lo na sua palavra, de oração, sua devocional, sua busca, seu encontro aqui como igreja, a vida está nele, a vida é ele, e graças a Deus, porque imagine o que eu poderia ter feito, mas a vida está nele, e é ele. Eu sou dependente de Jesus, você também. Não confie em si mesmo. Então ele fala no versículo 2, a vida se manifestou e nós a temos visto. Interessante, né? No versículo 1 ele está falando do passado, que ele tocou, que ele apalpou, né? Que ele esteve com a vida. Mas quando ele escreve, Jesus já está com o Pai, não está mais encarnado, mas ele continua com esse mesmo sentir. E a vida se manifestou e nós a temos visto. Ele continua vendo esta vida, ele continua desfrutando desta comunhão, e damos testemunho e anunciamos a vida eterna. E aí ele agrega, né? É uma nova informação desta vida, ele chama de eterna. E eterna não é só o sentido de longevidade, não. Eterno é muito mais que longevidade. Também tem esse conceito de longevidade, algo sem fim, né? Eternidade. Mas eterno aqui é a palavra eônica, transliterado, né? Que significa vida de verdade, vida plena. Não é vida somente no sentido de longevidade, mas é vida plena. Isso que ele quer dizer, vida eterna, que ele anuncia aos irmãos, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Graças a Deus por sua infinita misericórdia, de nos manifestar esta vida em Cristo Jesus. Ele continua no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos. Novamente, né, no presente, o que temos visto, ele continua, né? Ou seja, a ligação de João com o autor da vida, com o Senhor Jesus Cristo, ele desfruta da sua plenitude muito mais agora que espiritualmente, porque habita nele, através do Espírito Santo. Eu posso até dizer que agora ele entende muito mais e desfruta muito mais do que mesmo quando ele andava com o Senhor. Ele desfruta, porque a ligação é espiritual. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, olha que interessante, igualmente, irmãos aqui não, igualmente a ele, que foi contemporâneo, que tocou, que apalpou, que sentiu, igualmente podemos ter a mesma comunhão. Ou seja, a nossa comunhão com o Pai passa pelo Filho, é uma ligação espiritual, e podemos desfrutar de tudo isso. Ora, a nossa comunhão é com o Pai. Por quê? Porque é também com o seu Filho, Jesus Cristo. E aí ele fala no versículo 4, estas coisas, pois escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Essas informações aqui, irmãos, por si só, poderia parar a carta, e já poderia dar a nós muita reflexão. Por quê? O que está acontecendo comigo? Salvo no Senhor Jesus Cristo, que tenho tudo isso, que a mim foi revelado esta vida, que recebi a vida. O que está acontecendo comigo que isso não tem me trazido alegria? Tudo rouba a minha alegria, as más notícias, o sofrimento. Não estou dizendo que você não vá sofrer. Agora, lembra-se do poder de Deus com o seu povo, Israel. Onde você está? Você está vivendo debaixo de uma nação opressora, cruel, que te oprime, que te odeia? Não! Nós ainda estamos
Um país maravilhoso, né? Cheio de notícias ruins, né, cada dia. Mas ainda desfrutamos, né? E subindo a serra agora e maravilhando, né, essa paisagem que há muito tempo, né, fui privado de ficar desfrutando sempre. Mas é tão linda, né? Essa serra de Teresópolis, né? Quem entendeu a minha risada, né? Porque eu sou de Guapimirim, né? Tem essa briga aí. Mas como eu estou aqui, eu vou falar de Teresópolis. Lá embaixo, quando eu pregar, eu falo Serra de Guapimirim, tá bom? Aí vocês podem me acusar de o que quiser. Muito bem. O Senhor deseja a nossa alegria, irmãos. Será que temos desfrutado dessa alegria? Não sempre. Confesso a vocês que não sempre. A alegria e esta paz nem sempre eu sinto, irmãos. Passamos por dias difíceis, lutas. Ainda mais quando você realmente deseja servir ao Senhor. Lutas virão, sofrimento virá. Agora, eu posso afirmar que nenhuma luta, nenhuma situação, por mais adversa que seja, poderá me conduzir a uma angústia profunda, se eu continuar olhando para o meu Senhor. Nós vamos continuar um pouco mais então aqui, versículo 5. E aí eu vou começar a entender, e pelo menos assim eu tenho entendido, quero passar para os irmãos o que pode estar acontecendo comigo. Que todas essas informações que eu já tenho, do versículo 1 ao versículo 3, não tem sido suficiente para eu ser triunfante, para eu ter um rosto alegre no Senhor. O que está acontecendo? Repito que João está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para crentes. E aí ele continua, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, dele que se manifestou, que revelou a vida, que nos deu a vida, etc. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. O que a luz serve? Eu estava sentado ali, aí no meio, a iluminação não é tão forte como aqui. Eu estava olhando para cá e falando, graças a Deus lá em cima tem uma boa luz. Eu já tenho que usar esse negócio aqui na frente. E se não tivesse uma boa luz, eu ia ter dificuldade para ver. Mas tem uma boa luz aqui. A luz está me mostrando tudo aqui. Ele está falando que o nosso Deus é luz. Para que serve a luz? Para revelar tudo, para nos mostrar tudo. Tudo o que todos que já estudaram esta carta, já leram, quem já está com a Bíblia aberta aí, já pode estar lendo aí para frente, já vai saber onde eu vou chegar. O que vai mostrar? O que essa luz vai mostrar? Os nossos pecados. Mas ele fala no versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, isso que sempre fica assim, mas ele está escrevendo para crentes. Mas crente andando em trevas? Sim. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. É um crente mentiroso, não perdeu a salvação, não estou acusando ninguém que não é salvo, mas está mentindo, porque está realizando a sua vida longe da luz, nas trevas. Qual foi a última vez que você foi confrontado com o pecado na sua vida? Se tem muito tempo, cuidado, porque a natureza pecaminosa segue na gente. Qual foi a última vez que você foi confrontado? E aí agora quero abrir um parênteses, né, para falar talvez aquela situação que normalmente acontece em igreja, né? Eu creio que vocês sabem que pessoas deixam a igreja, né, porque ficam toda hora falando lá, coisas da minha vida, pecados, então eu vou embora, vou para outro lugar. Não faça isso. É aqui que você tem que ficar, porque você tem que ouvir. Você tem que ouvir sobre a inveja, sobre o orgulho, sobre tantos pecados que tenazmente nos assedia. Nós somos um perigo para nós mesmos, irmãos.
E ele fala: se dissermos que mantemos comunhão com ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Precisamos praticar a verdade, precisamos dessa luz, precisamos desse encontro. E o Senhor, Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe da nossa tendência pecaminosa. Por isso que Ele nos colocou dentro de um corpo. Efésios capítulo 4, por exemplo, Ele fala que nesse corpo Ele concedeu dons, uns para apóstolos, mestres. Para quê? Para aperfeiçoamento dos incrédulos, para aperfeiçoamento dos santos. Dos santos. Por isso que é ótimo, por isso que eu tenho que estar com o povo de Deus, por isso que eu tenho que estar reunido nos estudos bíblicos, na oração, como igreja, porque eu preciso do meu irmão. Ele continua lá falando em Efésios capítulo 4, um afiando o outro. Então, se você está sendo afiado, não fique com dodói. É o Senhor demonstrando amor para a sua vida, porque Ele quer restaurar a alegria da salvação na sua vida. Amém. Ele não quer que você define e sofra tanto e chegue a um poço tão profundo de sofrimento como Davi chegou, que os ossos chegaram o quê? A definhar, porque ele ocultou, porque ele escondeu, até que ele foi pego, até que ele foi confrontado. E o que ele fez? Continuou nas trevas? Não, ele confessou e deixou. Necessitamos andar na luz. Versículo 7: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Aí você pode pensar: mas peraí, se eu andar na luz, e a luz de Deus que é tão forte, e ela vai mostrar os meus pecados, como eu vou manter comunhão? Se você está em trevas, crente, ocultando o seu pecado, você consegue, talvez, manter comunhão com o corpo físico, com a estrutura física da igreja, mas você já está sem comunhão, você não está em comunhão. Agora, aqueles que vêm para a luz, e a luz mostra os pecados, aqui é uma promessa: pode manter comunhão, mas há uma condição para manter essa comunhão: não lutar contra essa luz, não tentar fugir dessa luz. E ele continua: mantemos comunhão uns com os outros. Por que posso manter comunhão quando a luz mostra meus pecados? Ele continua: porque o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Mas é automático? Sim. Com relação à eternidade da salvação, tranquilo. Pela palavra de Deus posso afirmar, tranquilo. Agora, para o hoje e agora, não é tão tranquilo assim não. Necessita sim fazer algo. Ele continua, versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O que temos que primeiro fazer? Admitir e concordar com a luz quando ela nos mostra os nossos pecados. E o que eu faço com isso para manter comunhão? Porque a luz não deseja me afastar, ela deseja me purificar. Às vezes as pessoas querem fugir da luz porque tem medo que a luz vai mostrar a sujeira, mas essa luz quer limpar, essa luz quer purificar. Então venha para a luz, ande na luz. E ele continua no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele está falando para crentes. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E você agora escolhe. Você quer continuar, definhar, ou só ter momentos isolados de alegria? Talvez só na hora do louvor? Ou você quer andar em alegria? Você quer desfrutar desta alegria? Necessitamos da luz, irmãos. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O Senhor deseja a alegria do seu povo. E pensando em crentes, só uma coisa de fato pode nos roubar esta alegria, e é pecado. Nenhuma notícia, nenhuma tragédia, nenhum caos pode roubar a alegria
do povo de Deus. Do Deus que conduziu o povo por 70 anos. E aqueles que não tiveram o pecado da incredulidade, aqueles que confiaram nas palavras do profeta Jeremias que entregaram, eles viveram isso. Nós sabemos pela história. Eles foram libertos depois de 70 anos, saíram de lá curados de muitos pecados que eles chegaram lá, e saíram de lá também socialmente também melhores, com culturas diferentes que eles adquiriram, conhecimentos diferentes que eles adquiriram, e que serviu muito para a estabilidade deles como nação. Isso foi o poder de Deus. Onde eles estavam? Estavam num ambiente favorável? Não. Eles estavam na Babilônia. Onde nós estamos? Estamos num ambiente favorável nesse mundo? Não estamos. Nós não estamos num ambiente favorável. Esse mundo já no maligno. É trevas. Nós não estamos num ambiente favorável. Mas o Senhor, mesmo nos mantendo aqui nesse ambiente desfavorável, para nós que já estamos aqui vivendo como cidadãos dos céus, Ele deseja nos aperfeiçoar, nos purificar. Mas para isso, precisamos andar na luz. Mas parece tão fácil, então, pelo que eu estou vendo aqui, então, não tem problema meus pecados, porque então eu posso então confessar, o Senhor sempre vai me perdoar. Se é assim que você quer, eu aconselho ler Romanos capítulo 6, por exemplo, que vai te mostrar que não é bem assim. Relembre a história de Davi, não é bem assim. E João também vem nos alertar, entrando no capítulo 2, dizendo: olha, não é assim. Essas coisas, filhinhos, versículo 1 do capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porque o pecado nos separa e nos tira a alegria da salvação. Deus não faz acepção de pessoas, tá bom, irmãos? Não é porque sou salvo que o pecado em minha vida também não terá consequência. Não tem consequência com relação à minha eternidade, mas aqui terá consequências. E o Senhor, seu infinito amor, graça e misericórdia, Ele deseja nos purificar. Amém. Ele deseja nos restaurar. Olha, irmãos, como é precioso tudo que o Senhor planejou para nós como igreja vivermos. Não deixe de congregar, não deixe de estar com os irmãos, não deixe de ouvir os irmãos, não deixe de estudar a palavra de Deus, não deixe de estar com a luz. Eu termino com o versículo 2 e deixo um desafio para vocês, porque esta aqui é uma bênção para os salvos, para os crentes. Os crentes têm esse acesso. Os crentes salvos em Cristo Jesus podem ser purificados dos seus pecados. Mas o Senhor, e eu creio que por isso é que nos mantém aqui, Ele não deseja que somente aqueles que já são salvos desfrutem desta bênção maravilhosa de ser aperfeiçoado, de ser purificado, de desfrutar desta vida. Ele fala no versículo 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, sim, mas não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E por isso estamos aqui nesse mundo, porque temos este compromisso de comunicar ao mundo que Ele também deseja purificá-los, deseja salvá-los. Como vamos fazer? Pregando a palavra de Deus. Como vamos mostrar com a alegria da nossa salvação? Amém. Precisamos, irmãos, assim como Davi clamou: Senhor, restaure em minha alegria da sua salvação. O povo de Deus precisa, o povo de Deus necessita ser um povo jubiloso, alegre no Senhor. Repito, não confunda essa mensagem com um vale de sofrimento.
Mas entenda, além do sofrimento, o nosso Deus pode nos dar a alegria, porque a nossa alegria está nele. Amém. No Senhor Jesus. Se não estou desfrutando, seguramente, não pense que são as lutas e os sofrimentos que está te roubando esta alegria, porque a alegria da salvação só uma coisa muda, e é pecado. E sabe o pecado da incredulidade? Aqueles que estavam na Babilônia lá incrédulos, que não esperavam mais em Deus, não criam mais no Senhor, estavam incrédulos, foram até o final dos 70 anos, talvez definhando em sofrimento profundo. Mas aqueles que creram, eles desfrutaram, mesmo debaixo de uma mão tão opressora. Este é o nosso Deus, este é o poder do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém. Amém?